E aí, galerinha do canal da Protânia, tudo positivo e operante? Tá. Hoje nós vamos estudar sobre a origem da geometria e retomar alguns conceitos estudados nos anos anteriores. Estão preparados? Então fica de olho na vinheta que a nossa aula vai começar logo mais. Solta a vinheta! Oi, vamos relembrar agora alguns conceitos. Primeiro, poliedros. Poliedros são sólidos geométricos, tá vendo aí, ó? Formados por vértices, arestas e faces. Eles podem ser divididos basicamente entre prismas e pirâmides. Atenção para a diquinha da Protânia, tá? Para você diferenciar um prisma de uma pirâmide, você vai pegar o sólido na mão. Então, neste caso aqui, eu não sei se ele é um prisma ou uma pirâmide. O que será que ela é? Tá, eu sei que é um sólido geométrico. Eu vou pegar a base desse meu sólido, encosto na mão, e a outra eu vou colocar. Se uma base encosta na mão e a outra é uma pontinha, que nem esse daqui, ó, é um vértice, uma pontinha, ela é uma pirâmide. Vou pegar outra aqui, ó. Neste aqui também é um poliedro. Se eu encosto a minha mão aqui, ó, as duas, tá vendo, ó? Ficaram certinha, prisma. Prisma, os dois lados encostam na mão, tá vendo? As duas bases encostam na mão. Pirâmide, uma base encosta, a outra vai ficar machucando, porque é uma pontinha. Então essa é a diferença aí fácil de você descobrir de pirâmide e prisma, tá ok? E agora, vocês se lembram do que é face, aresta e vértice? Tá, então vamos relembrar. Face, passa a mão no seu rosto, na bochecha. Face é aquela parte que você consegue passar a mão, que é lisinha. Lembrou? Aresta. Aresta é o encontro das duas faces, é aquela linha. Eu vou pegar aqui o meu sólido aqui, ó. Então, face é essa parte lisinha que eu consigo passar a mão. Aresta é esse encontro aqui, ó, tá? E o vértice? Faz biquinho de peixinho. Fez biquinho de peixinho, agora você vai falar comigo. Vértice. Para nunca mais esquecer. Vértice. Vértice é o biquinho da sua figura. Vamos lá? Face. Aresta. Vértice. Biquinho, faz aí o biquinho, quero ver você fazer, tá rindo, né? Então, faz aí o biquinho que eu quero ver. Biquinho pra eu ver. Vértice. De novo. Face, face. Aresta, aresta é a linha. E o vértice. Tudo certo? Temos nesse grupo ainda os não poliedros. Os não poliedros, eles têm uma característica muito peculiar. Aqueles que rolam, lembram? Porque eles são sólidos, são limitados por superfícies curvas. Então, a gente tem aqui duas representações de não poliedros, ok? Agora, polígonos. São figuras planas e contínuas formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Um polígono surge da face de um poliedro. Então, este desenho, esta face, se eu viesse aqui com uma faca laser e cortasse só a frentezinha aqui, eu tiraria um polígono. De um poliedro, eu tiro um polígono. Um polígono, e eles podem ser classificados pela quantidade de lados. Então, se eu tiver 3 lados, esse polígono vai se chamar triângulo. Se ele tem 4 lados, então como é que ele vai chamar? Tenho certeza que você falou que porque ele tem 4 lados ele é um quadrado, né? Não, mas essa resposta não está totalmente correta. Um polígono de 4 lados é um quadrilátero. Para ser um quadrado, esse quadrilátero ele precisa seguir algumas regras. E aí você vai assistir lá no final dessa aula, vai ter lá o link para você assistir aquela aula lá, Festa das Formas,
para você lembrar qual é a regra para ser um quadrilátero ser um quadrado, tá ok? E se eu tivesse uma forma com dois lados, qual seria o nome desse polígono? Você não sabe ou não se lembra? Ah, muito bem quem respondeu. Não existe. É isso aí. Não existem polígonos de dois lados, porque todo polígono é uma figura fechada. E se eu tenho dois lados, eu não consigo fechar, é impossível de fechar ele. E o mesmo acontece com um único lado. Então, polígonos só existem a partir de três lados. E a partir de três lados ele é infinito. E agora, para quem gosta de curiosidade, um polígono de 25 lados é chamado icosaedropentágono. Muito legal, fácil de decorar. E o polígono de 100 lados é chamado de hectógono. Agora, um de 1 milhão de lados é chamado de megágono. Legal, né? A palavra geometria é composta de duas palavras gregas, geos, que significa terra, e metria, que significa medida. Essa denominação deve sua origem à necessidade de, nos tempos remotos, o homem teve que medir os terrenos. Então, anos após, quando o Nilo transbordava do seu leito natural, espalhando um rico limo sobre os campos ribeirinhos, o que constituía uma bênção para as pessoas, porque eles estavam em pleno deserto, né? Com base na existência do país, dos grandes faraós, que era o Egito, nesta época, o Egito ele dependia totalmente da plantação, muito, né? Ele era um povo conquistador também, mas ele precisava muito da plantação. E essa plantação acontecia na faixa estreita à margem do rio Nilo. Então, muitas vezes você vai ouvir que o Nilo era a vida do Egito, né? Ele que dava vida para o Egito. Porque toda vez que ele transbordava, na época de cheia, todos os dejetos lá ficavam à beira do rio, nas margens do rio. Quando ele diminuía as águas, essa parte da terra que ficou molhada, que ficou cheia de humus e tudo mais, era usada para plantar. As inundações faziam desaparecer os marcos de delimitação entre os campos. Para demarcarem novamente os limites, existiam os homens chamados puxadores de cordas, ou harpedonaptas, que baseava sua arte essencialmente no conhecimento dos triângulos. Então, ele ia medindo de triângulo, então 2 triângulos formavam um retângulo, e aí ele ia dividindo todo o leito do rio para dar a outras pessoas para eles plantarem, né? Agora você vai assistir aí um vídeo rapidinho sobre o Egito. Você já ouviu esta frase? O Egito é uma dádiva do Nilo. Pois é, esta frase foi dita por Heródoto, um importante sábio grego considerado o pai da história, que viveu no século V a.C. Você sabe o que esta frase significa? O rio Nilo fica no continente africano. Sua nascente fica no Lago Vitória. Daí, ele percorre 6.852 quilômetros numa região plana e deságua no Mediterrâneo, onde forma um grande delta. Além de ser um dos mais extensos rios do mundo, é também um dos mais famosos, pois foi em suas margens que se formou a sociedade egípcia. Embora não chova na planície do Nilo, as chuvas que caem na cabeceira do rio aumentam o volume de suas águas, que se esparramam ao longo das margens, depositando sedimentos que tornam o solo do deserto muito fértil. Foi graças à fertilidade provocada pelas enchentes que a sociedade egípcia pôde se desenvolver numa das regiões mais áridas do mundo. Daí a frase de Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo. Justiça seja feita. Foi o povo que lá vivia que fez tudo o que a sociedade egípcia deixou, e não o rio. Mas é verdade também que a vida desse povo acontecia em volta do rio. Foi graças ao Nilo que a agricultura tornou-se a principal atividade econômica do Egito Antigo, e o ciclo do rio passou a regular a vida dos camponeses. Na época das cheias, a população orava e festejava a inundação dos campos às margens do Nilo. Nesse período, os camponeses eram convocados pelos faraós para construir as grandes obras do Estado.
Em setembro, assim que as águas baixavam, os camponeses aproveitavam o humus, a lama fértil que o Nilo deixava em suas margens, para arar a terra e semear os grãos. Em março, tinha início a colheita que devia terminar antes do auge do verão, em junho. Para aproveitar ao máximo as cheias do Nilo, os egípcios desenvolveram várias técnicas, como os canais de irrigação, os diques, os reservatórios de água e o shaduf. As construções das pirâmides e templos pelas civilizações egípcias e babilônicas são um testemunho mais antigo do conhecimento sistemático da geometria. Contudo, muitas obras e civilizações antigas possuíam conhecimentos de natureza geométrica. Desde a Babilônia à China, passando pela civilização hindu, os babilônicos tinham conhecimento matemático que provinham da medição das terras e do comércio. Já a civilização hindu conhecia o teorema sobre o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo. Ui! A geometria como ciência apenas teve início lá na Grécia Antiga, cerca de 7 séculos antes de Cristo, graças aos esforços notáveis como Tales de Mileto, 604 a 546 a.C., Pitágoras, 580 a 500 anos antes de Cristo, Eudóxico, 408 a 355 a.C. e Euclides, 323 a 285 a.C. Deu uma grande contribuição para a geometria escrevendo o livro Elementos, que é constituído por 13 volumes. Você observou que os gregos tiveram influência no desenvolvimento do conhecimento geométrico. A própria palavra geometria, assim como várias outras, dão nome a diversas figuras geométricas. E é de origem grega, ou seja, formada por radicais gregos. Radical é a parte da palavra que faz o significado, a sua significação básica, tá? Na página 229 da nossa apostila Ângulo, a atividade 1, ela pede para fazer uma lista de palavras formadas por radicais gregos e escrever o significado dessas palavras. Então vamos lá? Pentágono, polígono que possui 5 lados e 5 ângulos. Heptágono, polígono de 7 lados e, consequentemente, 7 ângulos. Polígono, figura plana limitada por segmentos de reta. Poliedro, sólidos delimitados por polígonos planos, composto por 4 ou mais faces. Pentagrama, pentágono regular que se assemelha a uma estrela de 5 pontas, usado como distintivo pelos pitagóricos, pelos adeptos a Pitágoras. Não se esqueça, você precisa registrar todas essas palavras na página 229. Essas palavras foram pesquisadas no dicionário online de português. Veja aí que tem o endereço eletrônico do dicionário. Agora, resolva as páginas 230, 231 e os exercícios das páginas 233 e 234, números 1 e 2. Então, assista ao próximo vídeo para correção. Nossa aula chegou ao final. Não esqueça de assistir o vídeo Festa das Formas, o link está aparecendo aí embaixo do seu vídeo. Deixe seu joinha e se ainda surgirem dúvidas, mande as suas perguntas pelo Insta ou deixe nos comentários que eu terei o prazer de responder. Ah, dá aquele tapa na sineta. Beijo, até o próximo vídeo!